A paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Aqui quem fala é pastor Anderson Teodoro. Eu vou deixar uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Gostaria de me apresentar novamente às pessoas que não me conhecem, né? Sou morador aqui da Zona Leste de São Paulo, casado, 40 anos. Tenho um príncipe chamado Luca, 1 ano e 5 meses. Casado com Gabriela, né? Minha esposa, companheira que Deus preparou para estar ao meu lado. E meus enteados, né, a Ana Júlia e o Pedro, são a minha família, que Deus preparou para poder eu estar vivendo esse momento para mim, que é um momento crucial da minha vida, de muita maturidade, muita experiência com Deus. Nos últimos meses, nos últimos dias, Deus tem trabalhado de uma forma maravilhosa na minha vida, e acredito que viverei todas as promessas do Senhor que Ele tem para a minha vida. E dentre dessas promessas que Ele tem, uma é esse chamado pastoral, né, que por algum tempo eu fiquei estagnado, tentando fugir, mas não adianta nós fugirmos, né, daquilo que Deus confiou em nós, né, e tem que ser um orgulho, tem que ser um prazer a gente levar o nome de Deus. É lógico que eu sou uma pessoa muito temente, muito cautelosa, e às vezes até eu me prendia muito por conta disso, né? Porque às vezes achava que não era o tempo, não era o momento, devido a algumas circunstâncias, alguns problemas que a gente enfrenta na vida. A gente quer escolher o momento certo para poder fazer o que tem que ser feito. E com Deus não funciona assim. Ele nos ama do jeito que a gente é, do jeito que a gente se encontra, no momento que a gente esteja passando, independente seja bom ou ruim. Ele sempre está de braços abertos para nos abraçar, para nos amar, e muitas das vezes é necessário algumas coisas acontecerem na nossa vida para que o nome dele seja glorificado, né? Como eu mencionei aí numa mensagem de vídeo que eu deixei na semana passada sobre Lázaro, né? Quando Maria e Marta falam para Jesus: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala: essa doença não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então é até em cima dessa palavra, dessa mensagem também, que eu vou ler um texto aqui muito interessante, né, em Coríntios 2, no seu capítulo 12, e no versículo 8, né? Daqui a pouco eu já vou falar sobre esse texto. Mas enfim, e é dessa maneira, muitas das vezes a gente passa algumas situações por escolhas nossas, né, por erros, né, de tomadas de decisões. Porém, para Deus, 1000 anos, como diz a Bíblia, é como um dia. Então não importa o quanto você errou, o quanto você perdeu tempo, o quanto você deu cabeçada na vida. Jesus, ele não olha para o homem como o ser humano olha, com julgamento, com crítica, com apontamento. Até porque geralmente o ser humano, ele só valoriza você, ele só te dá atenção, ele te dá importância quando você pode proporcionar alguma coisa para ele, quando você está num momento bom, numa fase boa, quando você está bem financeiramente. Muitas das vezes, quando você não tem nada disso, você perde, para muitas pessoas, você perde o encanto, né? Você já não serve, você já não tem valia. Mas para Deus não, ele veio para salvar o que havia perdido. Então Jesus, ele veio justamente para os doentes, para os enfermos, aqueles que muitas das vezes, não estou falando de condição financeira também, porque às vezes tem pessoa que tem dinheiro, tem um poder aquisitivo muito bom, porém tem um vazio. E para essas pessoas que Jesus veio. Como também tem aquelas pessoas que às vezes é rica de saúde, é rica de algumas bênçãos que o Senhor proporciona, né? De ter uma família, de ter um lar, de ter uma casa, mas às vezes falta algo, e esse algo que falta é só Jesus que pode preencher. Então, assim, essa experiência que eu tenho tido com Deus fez com que eu também entendesse o meu chamado, fez com que eu tivesse esse desejo de montar essa página aqui no TikTok, de ter criado o meu canal lá no YouTube e, enfim, abraçar, né, colocar a mão no arado completamente e fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque algumas experiências que a gente passa na vida
faz com que a gente adquira maturidade, adquira experiências também para você tocar em determinado assunto que você viveu, que você passou. Então, às vezes você não entende naquele momento por que você está passando aquilo, mas lá na frente vai fazer sentido, porque o Senhor mostra que muitas das vezes, alguns lugares, algumas situações, algumas circunstâncias da sua vida, é necessário você passar para que você possa ter conhecimento de causa e para você depois compartilhar com outras pessoas que já passaram, estão passando ou que ainda irão passar por situações parecidas e vão precisar de uma palavra, vão precisar de uma mensagem do Senhor, tá bom? Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler 2 Coríntios 12, no seu versículo 7 na realidade, tá bom? Vamos ler o 7 também. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. Esse texto é um texto muito forte, né? A visão celestial, o espinho na carne ali que Paulo tinha, e é mais ou menos o que a gente passa hoje em dia também. Muitas das vezes é necessário ter um espinho na carne para que a gente possa lembrar, né, de onde a gente saiu, que a gente passou, para que a gente não olhe para trás, para que a gente não volte para trás, né? E a palavra vai nos dizer que o poder do Senhor aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Nos dias maus, nos dias que você pensa, hoje eu não vou ter força para levantar, não vou ter força para orar, hoje eu não queria nem ter acordado, hoje eu não estou disposto, hoje eu não estou bem, tive uma noite ruim de sono. São nesses momentos que Jesus nos fortalece. Então, que vocês guardem essa mensagem nos vossos corações, né? Há momentos de preocupação, de aflição, como está escrito aqui, ó, de injúrias, necessidades, fraquezas e as perseguições, as angústias, né? Que a gente passa até pelo amor de Cristo. Tudo isso aí é válido, porque na realidade a graça do Senhor nos basta. Então, não se preocupe para as críticas, não se preocupe para as pessoas que não te apoiam no momento que você mais precisa. Não se preocupe com aquele momento de fraqueza, porque a gente é ser humano, a gente tem esses momentos, né? E o mais importante é nós sabermos que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele se responsabiliza, ele cuida, ele zela e ele vai sempre ter uma solução para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos, excelente dia.